Vamos lá para mais um conteúdo onde nós vamos refletir ainda sobre o Egito dentro de nós, desconstruindo o Egito dentro de nós. Esse é o nosso desafio e nós estamos encerrando esse desafio nesse dia. Que você possa se sentir extremamente abençoado se conseguiu estar em toda a sequência conosco, porque eu tenho plena convicção que assim como Deus ministrou na minha vida, Ele também vai ministrar na sua vida. Então vamos lá, nós estamos em Êxodo no versículo 11, vamos entender um pouquinho sobre a questão quando Moisés anuncia para Faraó a morte. A gente não pode concluir totalmente a palavra, porque a gente tem dificuldade na postagem. Toda vez que a gente vai postar e tem coisas que para a plataforma sinaliza alguma palavra forte, eu vou usar esse sentido, ou que pode produzir algum gatilho em alguém, aí a gente tem dificuldade na postagem. Então, para não ter dificuldade nessa postagem e para que a gente possa entender esse processo e não precisar refazer tudo, então passar horas editando, a gente vai trabalhar mor. Aí vocês já vão saber, vou parar no mor. Aí vocês já vão saber que a gente está se referindo a... Então vamos lá. Então a gente chega aqui nesse anúncio e a gente começa a perceber muitas coisas interessantes. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir, querendo deixar muito claro para os irmãos. Eu não sou teóloga. Eu não sou teóloga. Eu me identifico como alguém curioso. E todas as pesquisas que eu faço aqui não são pesquisas profundas, são pesquisas rasas. Não tem nenhum problema, eu não tenho dificuldade em reconhecer. Eu trabalho na área do comportamento, da mente, da cognição, do entendimento. Então, para mim, eu trago muito esse olhar da questão do comportamento, da mente, de como as pessoas agem, reagem, ou então elas estão nessa condição, digamos assim, de repente a pessoa ela está num processo todo só reagindo, em algum momento ela pode estar somente tentando sobreviver, em outros ela está realmente sendo o protagonista da sua história. Protagonista, hoje estou enrolando a minha língua, gente, que horror. Então assim, a gente tem que entender esses processos. E aí, dentro dessa construção que nós fazemos, eu olho muito para esse padrão, tá? Da mente, do comportamento e dos processos mentais. Obviamente que eu tento ficar o mais próximo possível do texto, por isso eu faço justamente essa pesquisa, mas não é uma pesquisa que a gente diga assim, que pesquisa profunda. Talvez você que me escute saiba muito mais do que eu e não tem nenhum problema, porque a gente não está disputando quem sabe mais e quem sabe menos. Nós não estamos disputando nenhum tipo de conhecimento. Nós estamos aqui com o único objetivo de que o nome do Senhor seja glorificado, que vidas possam ser transformadas, que as pessoas possam ser alcançadas, que às vezes numa ministração muito grande, uma única palavra que é liberada naquele lugar, Deus ele fala conosco e ele nos revela uma verdade interna que existe dentro de nós. Então assim, a nossa intenção é justamente esse, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, porque só por Ele, para Ele que são todas as coisas. Então quando a gente chega aqui nesse momento final, que é justamente da questão dos primogênitos, a gente tem algumas questões que eu achei super interessantes. Então Deus agora ele chega, a gente vê aqui uma grande nação, que é o Egito, desolada. Muitas vezes a gente percebe destruída, talvez passando as pessoas com necessidades básicas, falta de alimento. Eles vieram de um processo muito difícil e desafiador e onde eles estavam ali sobrevivendo, mas com certeza com muitas dificuldades. E aí nessa última sentença que é dada, o Senhor ele toca exatamente no que é mais precioso para aquela nação.
Por quê? Porque naquele momento que Moisés é usado pelo Senhor para confrontar a Faraó, a gente vê no primogênito, quem é esse primogênito? O primogênito é aquele que é esperado para substituir o Faraó. É o príncipe herdeiro, é aquele que é preparado, é aquele onde a nação aqui no Egito, naquele momento, estava aguardando o tempo daquele príncipe herdeiro chegar até o trono. E dentro dessa estrutura havia, a gente sabe, né, a monarquia hereditária, que é o filho mais velho. Então, todo o patrimônio, todos os bens do Egito eram repassados a esse novo faraó, a esse herdeiro do reino, a esse filho desse faraó. E algumas situações e alguns bens eram repassados a alguns oficiais em casos específicos, tá? Então, mas tem algumas coisas que eles acreditavam, que achei super interessante dentro da minha busca. A primeira coisa que eles do destaque que eles acreditavam, que havia vida depois da morte, ela era a continuação. Por exemplo, a vida após da morte, ela viria pelo primogênito. Então havia essa crença lá no Egito, que a vida depois da morte, ela continuaria através do primogênito. E quando esse primogênito, ele não está mais, ele não faz mais parte dessa vida natural, desse contexto nosso de vida, é como se toda a estrutura deles, toda a crença, toda a esperança que eles tinham tivesse acabado, tivesse ido tipo ralo abaixo. Então, se eu tenho essa crença que o primogênito, ele era continuação, a minha vida, no caso, depois da morte. A gente escapa às vezes, gente. Eu espero que realmente eu não tenha dificuldade na postagem. Então, se eu penso assim, e aí eu tenho essa única esperança de ter uma vida após, para mim acaba. É como se fosse um final, é como se finito, aí acabou. Então, dentro dessa estrutura, essa crença deles foi extremamente abalada. Extremamente abalada, porque eles vêm de gerações a gerações tendo essa crença, depositando no primogênito não somente a substituição do trono, de ser o próximo faraó, mas como também a garantia de ter uma outra vida, de ter uma vida após a... E aí a gente começa a entender alguns processos, como as crenças, elas são muito fortes. Então, o abalo da perda dos primogênitos foi muito grande, foi muito forte. Foi realmente um abalo nas estruturas, nas raízes de crença que toda aquela nação tinha. Então, se o primogênito se perdesse, não haveria mais esperança após... Se o primogênito não estivesse mais, não haveria mais esperança para uma outra vida, não haveria mais esperança de ter uma vida pós. Então, o que a gente entende com isso? Que a gente precisa desconstruir as nossas crenças. A gente olha para cá e a gente às vezes pensa, nossa, que coisa! Eles acreditavam realmente nisso, mas nós não somos diferentes. Gente, a gente acredita em cada coisa bizarra na vida, que a gente mesmo fica, uau, eu não acredito, não consigo acreditar que eu acreditei um dia nisso. A gente acredita. A gente acredita em muita coisa que não está na palavra. A gente acredita em muita coisa que não é de Deus. A gente acredita em muita coisa que não está em Cristo Jesus. A gente acredita em muita coisa que não é verdade. Então a gente não pode julgar esse povo. A gente tem que aprender com esse povo. A nossa intenção não é fazer nenhum tipo de julgamento. É aprender para que eu possa tirar esse aprendizado e automaticamente desconstruir
as crenças que estão dentro de mim que não estão de acordo com a palavra, tá? Então, nessa construção, nesse cenário aqui, essa praga foi o maior de todos e também de maior alcance. A única exceção foi os filhos de Israel. Então, diante de adversidades, diante de dores, a gente passa, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição, mas Deus tem guardado o seu povo. Deus tem guardado os fiéis, Deus tem guardado os remanescentes, Deus tem guardado a nossa casa, Deus tem guardado, nós não podemos reclamar, porque Deus tem sido conosco. Lutas nós iremos passar, desafio nós iremos passar, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, tem algumas coisas que nós precisamos também refletir dentro dessa questão. A primeira, o versículo 6, eu achei super interessante quando ele diz assim: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Então, leia o capítulo 11. Leia, irmãos, leia, não fique só com as minhas palavras, porque eu não tenho muita coisa para oferecer, não. Eu sou muito limitada, mas a palavra de Deus não é. Então, não viva na minha limitação. Viva a palavra de Deus, porque ela não é limitada. Capítulo 11 de Êxodo, Êxodo 11. Então, a gente vai ver: e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Tem alguns destaques aqui para essa questão. Essa dor, esse clamor, ele foi provocado pela obstinação de Faraó, pelo coração endurecido de não entender o propósito, de não se render, de não se humilhar a Deus. E outra questão, aí em alguns contextos as pessoas, elas podem, e é muito comum as pessoas culparem a Deus. Eu mesmo já vim desse contexto de culpar ao Senhor. Muitas coisas na minha vida, eu era obstinada, o meu coração estava endurecido, mas eu culpava a Deus. Eu não duvido que até hoje o meu coração seja endurecido, não, gente, para algumas coisas, porque eu não sou perfeita, não. Em nenhum momento eu tenho intenção de estar aqui mostrando que eu sou perfeita, não. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Quando eu olho isso, eu digo: meu Deus, onde tem uma obstinação na minha vida, Senhor? Misericórdia. Quando eu olho o coração endurecido, eu fico pensando: meu Deus, Senhor, será que eu tô com o meu coração endurecido? E eu preciso olhar isso, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para minha vida, eu preciso correr para a cruz, eu preciso correr para Jesus, eu preciso me humilhar, porque se eu for olhar em algum contexto, em alguma hora na minha vida, eu não sou muito diferente de Faraó, não. Você é? É legal. Acho legal você ser diferente. Eu tô lutando, irmão. De verdade, eu tô lutando para ser diferente disso aqui. Mas é uma luta diária. É um desafio diário. É todo dia matar minha carne, morrer pro meu eu, negar a mim mesmo, olhar para mim e dizer: Deus, eu não quero hoje ser obstinado, eu quero ter o meu coração na tua presença, eu não quero meu coração endurecido, eu quero que o meu coração seja trabalhado pelo teu Espírito. E é diário, é todo dia, um pouquinho todo dia. Então, dentro dessa questão, eu já tive nessa posição de culpar a Deus por coisas que a obstinação era minha. Então, a nação vive exatamente essa questão. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente colocar a fatura em Deus, a fatura no outro. É muito mais fácil nós procurar culpado. É bem mais fácil. É bem mais fácil eu buscar quem é o culpado do que eu olhar para mim e dizer: qual é a minha responsabilidade? Tem um autor que ele fala, eu gosto muito dessa frase, eu uso. Ele sempre fala, e é muito comum as pessoas quando chegam para nós trabalhando a sua vida, aí começa a falar, e aí a gente no final deve disputar. É muito comum a gente fazer isso, e a gente pergunta: mas tá, você me mostrou o cenário, você me mostrou todo o processo, mas qual é a sua responsabilidade dentro desse cenário? Porque quando a pessoa, muitas vezes ela está numa dificuldade, ela não vê que ela também tem responsabilidade.
Irmãos, dentro do cenário, todos têm responsabilidade. Todos. Ninguém é vítima 100%, ninguém por exemplo, o mal 100%. Claro, existem muitas pessoas ruins e mal, e a gente não vai negar isso. Jamais, jamais, tá? Mas já buscou ajuda, já buscou sair da situação, já buscou resposta, já buscou a Deus, não sei, cada um sabe da sua vida. Mas a gente sempre busca entender qual é a responsabilidade da pessoa que está falando dentro do cenário, dentro do contexto, porque nós temos sim, irmãos. Nem que seja por omissão, pela falta da palavra, pela falta de viver a palavra, pela falta de oração, pela falta de posicionamento, nós somos parte desse cenário. E como parte desse cenário, talvez eu não tivesse nenhuma responsabilidade se eu fosse uma paisagem. Como paisagem lá só enfeitando, talvez eu não fizesse nenhum tipo de interferência. Mas a gente faz interferência porque é natural, é do comportamento. E o comportamento é exatamente isso. A interação organismo-ambiente, organismo-ambiente. Então, toda vez que eu estou me movimentando, eu estou mudando o ambiente. Pode ser uma mudança para o bem ou para o mal. Isso vai muito da reflexão sua. Qual é o seu movimento que você faz? Quando você se movimenta no cenário que seja problemático ou não. O seu movimento é para o bem ou para o mal? O seu movimento é positivo ou negativo? O seu movimento é reforçador ou aversivo? Só você pode fazer essa avaliação. Então, quando a gente tá nessa condição, às vezes, de luta, de dificuldade, a gente tem que olhar exatamente a nossa responsabilidade. E nesse momento, essa dor que se refere aqui no capítulo, no versículo 6, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá. Gente, isso é muito forte. É muita dor, gente. Até os animais, os primogênitos foi todos. Só os filhos de Israel, só o povo de Deus não foi. É muita gente, é muito choro, é muito grito, é muito clamor, é muito desespero. Aí a gente precisa entender justamente isso. A obstinação de Faraó, coração endurecido. E muitas vezes nós queremos achar um culpado. E muitas vezes a responsabilidade é nossa. Pode até não ser 100%, mas também é nossa. Então a gente percebe dentro dessa questão que Deus, no tempo certo, Ele vai agir. Então não interessa se a pessoa está no poder, saiu do poder, se tem recursos, se não tem recursos, se independente de quem seja. Temos aqui o exemplo de Faraó. No tempo certo, Deus age. No tempo certo, Deus brada. No tempo certo, Deus executa. No tempo certo, Deus realiza. No tempo certo, Deus age. E a gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, a gente vai acreditar em quê, gente? Pelo amor de Deus. Tem que acreditar, porque a palavra de Deus aqui nos dá confiança e certeza de que Ele faz essas coisas, de que Ele age no tempo certo. Ele tira reis e coloca reis. Ele tira do cargo e coloca quem Ele quer. Ele age no tempo certo. Ele tira o cetro de alguém que está no poder. Ah, hoje eu estou no poder. E dá para outro. No tempo certo, Ele arranca a caneta de um e entrega para outro. É assim que age o Senhor. A gente só tem que ficar posicionado nele, para que a nossa vida esteja na presença dele. E se Ele tiver que entregar uma caneta para mim ou para você, que você esteja na posição de receber, preparado. Então, assim, achei também muito interessante essa questão deles entregarem para o povo quando eles estavam saindo a prata, o ouro, as joias. Essa questão, segundo aquilo que a gente estava lendo, é uma forma de pagamento que eles deram. Obviamente que eles não sabem disso, a gente sabe porque a gente leu, né? Como o tempo de escravidão que eles passaram lá servindo os egípcios. Então Deus, Ele faz isso exatamente. Talvez você esteja numa condição se sentindo, tão assim, porque eu estou vivendo isso? Mas no tempo certo Deus vai agir, irmão. Não se desanime, não.
Não se desanime. No tempo certo, Deus age. No tempo certo, Deus faz. E no tempo certo, Ele vai dar exatamente o pagamento que todos nós estamos aguardando. Não estou falando de nível já na presença de Deus. Claro, evidente que o principal aguardo nosso é a vinda do Senhor, estarmos com Ele. Estou falando dessa terra mesmo, né? Em nível de terra. A gente vê aqui também nesse cenário Moisés em dois momentos. No primeiro momento, desprezado. E um segundo momento, um homem grande, temido por uma nação. Olha só. Quem era Moisés quando chegou nesse cenário? Quem era Moisés, gente? Moisés não era ninguém, não. Ele foi desprezado. E agora, saindo desse cenário, é um grande homem, temido, gente, temido por uma grande nação. O Egito era uma potência nessa época. E ele sai ali temido. Quem é você, talvez, nesse cenário que você está hoje? Talvez você se sinta exatamente na condição de Moisés quando ele iniciou lá com o faraó. Desprezado. Mas, como é que ele sai? Mas entenda a caminhada de Moisés. Moisés fez exatamente aquilo que Deus pediu para fazer. Moisés trilhou exatamente o caminho que Deus orientou. Moisés esteve sempre na direção do Senhor. E no momento que ele sai temido e um grande homem de Deus. Também isso é um aprendizado para nós. Talvez você viva uma vida, talvez hoje, que se sinta desprezado, não reconhecido, não valorizado, humilhado, mas permaneça na direção, permaneça no caminho, permaneça firme, permaneça no propósito, que no tempo certo do Senhor te levantar como um grande homem, uma grande mulher de Deus, Ele o fará, porque Ele é Deus e Ele age na nossa direção, Ele age em nosso favor. Então, assim, a orientação, e a gente quer finalizar, que todos os cristãos nesse tempo se mantenham firmes na presença do Senhor. Mantenha a sua fé em Deus, firme no Senhor, firmes na presença do Senhor. É fácil, irmão? Não é fácil. É um desafio todo dia, um desafio diário. É todo tempo nós precisamos entender que nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, firmes. E no tempo certo, Deus, o próprio Senhor, o grande eu sou, na presença e na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Se a Ele tiver o projeto dele para te levantar como um grande homem, uma grande mulher na terra dos viventes, Ele fará. Só não sai do propósito, não sai do caminho, permanece firme. Talvez hoje você viva um dia difíceis, talvez hoje você viva momentos que você olha e diz assim: Deus, eu não vejo solução. Mas eu quero declarar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a resposta da tua vida venha dos céus, que a resposta da tua vida venha do Senhor, que a resposta da tua vida venha da presença de Deus, que a resposta da tua vida venha pelo nome e autoridade que soar no nome de Jesus Cristo. E assim a gente encerra esse tempo. Que nessa caminhada você possa ter desconstruído algumas crenças, porque eu desconstruí, eu aprendi muito. Muita coisa Deus me mostrou sobre mim, muita coisa Deus me revelou, muita coisa Deus me sinalizou. E assim também como foi comigo, que possa ter sido com você. Que Deus abençoe sua vida. Fica na Shalom do Senhor.